Dito então ecoico, né, humano, o tato, que foi semana passada, a gente ia falar do intraverbal hoje. Mas o que acontece? A Dani te lembrou por experiência própria que pelo menos aqui em casa, primeiro que eu não sabia bem todas as etapas da linguagem, né? Agora que eu tô tendo mais acesso a estudar os programas do ABA, do comportamento verbal, a Dani também. E além de ter o acesso ao estudo, assim, a gente começou a ver que algumas coisas que a gente sabia, na verdade, a gente não tinha passado de uma forma tão consistente por essas etapas. E o que acontece? Quando a criança passa ali meia sola, ela aprende um pouco da habilidade, ela fica trancada e ela não consegue avançar. Isso é para tudo. Aliás, não é só para comportamento verbal. É que nem motor ali, se a gente pula alguma etapa, a criança não vai conseguir escrever. Então, a mesma coisa na questão da linguagem. Então, assim, ó, pessoal, o que nós vamos falar hoje aqui que a gente achou importante de colocar? Primeiro, o ensino de categorização, tá? É importante para conseguir entrar no intraverbal, a gente trabalhar isso. Tanto que não é à toa, vocês já devem ter visto tanto nos meus stories como no da Dani, a atividade direto de estar agrupando as coisas, assim, do tipo, o que é animal, o que é fruta, o que é legume, o que é brinquedo. Então, a palavra já diz, né? Categorizar. E vocês já vão entender por que é importante a categorização, tá, pessoal? Então, eu escrevi aqui no roteiro, para não me esquecer, que quem me acompanha aqui sabe, né, que a Alice fala muito bem, que ela pede tudo o que ela quer já, mas ela é pobre ainda o repertório dela de responder perguntas, né? E justamente porque faltava coisas ali para ela entender e para ela responder. E eu tava lá me atravessando, dando um modelo de resposta, às vezes até colava, mas tu vê que é uma coisa mais mecânica, memorizada, do que propriamente tá entendendo. Porque quando a criança entende, ela generaliza, ela vai logo colocar no repertório dela, né, de repertório verbal, e vai utilizar mais. E não só quando a gente dá aquela exigência ou quando está em atividade. Aí é que a gente sabe que a criança de fato não está aprendendo bem aquilo ali. Melhor que nada é, mas não preenche, né? Então, o que acontece? Eu e a Dani estudando na pós-graduação de ABA, que a gente está acessando, que uma pessoa nos cedeu, a gente começou a ler muito sobre uma habilidade, pessoal, que se chama ouvinte, tá? Então, tem a ver com a linguagem receptiva, por FCC, que é função, classe e característica, tá? E isso antecede, então, o intraverbal. Porque no intraverbal, pessoal, não tem mais a pista visual, né? De antecedente para a resposta verbal. A gente vai só fazer aquela pergunta para a criança e a criança já vai responder, tá? Então, nessa habilidade aí, a gente tem que ensinar bastante para a criança. Então, o que a criança tem que entender? Ela tem que entender o que são as funções das coisas, ela tem que classificar e categorizar as coisas e ela tem que também conhecer características, ou seja, os adjetivos, tá? Então, deixa eu ver, ó. Nessa habilidade, pessoal, a gente dá uma imagem ou um objeto concreto de antecedente e a resposta pode ser não verbal. Então, esse treino não precisa ser só para crianças que falam. Então, a gente entrega o que a gente pediu descrevendo ou uma função, ou classe, ou característica, mas a gente não nomeia de fato o que é a coisa. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tô com a xícara aqui na mão, né? Mas eu não vou dizer xícara. Né? Eu vou dizer para a criança, a xícara está em cima da mesa e o batom está em cima da mesa. Então, eu vou dizer assim, ó, Alicinha, eu quero aquele que dá para colocar uma cor na boca, por exemplo. Né? Eu dei a função. Vermelho escuro, bordô. Dei uma característica, tá? A cor. Né? Deixa eu ver. Função e a característica. A classe. Eu quero uma maquiagem. Uma maquiagem. Batom. E a criança, ela tem que ir sabendo tudo isso para ela conseguir chegar no intraverbal. Vocês conseguiram entender? Eu acho que esse exemplo bem, né, é claro para vocês. Vai, amiga, então dá uma explicada mais ali na categorização. A categorização é muito fácil da gente entender. Eu vou dar uma lidinha aqui, mas vai rapidinho, vocês vão pegar toda a questão.
Categorização é o processo pelo qual ideias e objetos são reconhecidos, diferenciados e classificados. De modo geral, ela consiste em organizar os objetos da mesma maneira que a Nath acabou de dizer, de um dado universo, grupos, categorias e com um propósito específico. Então, por exemplo, você vai classificar os animais, as frutas, os meios de transporte, os brinquedos, as formas geométricas e assim por aí vai. Utensílios da casa, né? E depois você pode fazendo subcategorias. Aí, subcategorias seria animais no fundo do mar, animais da selva, animais que voam, né? Aí você coloca frutas. Muito legal, cara. Você está explicando, pessoal. Prestem bem atenção, principalmente as mamães que estão começando. Porque, olha, tem que começar por aí. Ela deu, né? Primeiro a gente vai lá, bota simplesmente uma forma geométrica e um elefante, né, amiga? Tu vai dar um exemplo? Esses dois, apenas esses dois. Mas aí você fala, ué, mas a criança ainda não tem o repertório. Primeiro você vai trabalhar a classificação, né? Você vai pegar todos os animais, você vai misturar os peixes, os animais da terra, as aves, e depois você vai afunilando, aí você vai chegando nas subcategorias. Né? Que é onde a gente está falando. Aí depois você vai pelas características, aí você vai lá, os adjetivos, né? O adjetivo é que caracteriza o substantivo. Então vai qualificar, vai dizer suas qualidades, seus defeitos e também estado e condições. E exemplo, por exemplo, o homem, se ele é bom, se ele é ruim, qualidade, né? Menino brigão, defeito. Menino birrento, defeito. Moça feliz, né? Moça sorrindo, que é o estado. Aí lá, família rica, família pobre, seria a condição. É muito específico, mas isso daí, aos pouquinhos, a gente vai treinando bastante a categorização, a gente vai conseguindo chegar lá também. E aí tem a função, a Nath já tinha falado. Atividade natural de um órgão, aparelho ou engrenagem. É o que aquela coisa faz, né? Para que serve o garfo? Para comer, o copo, beber água, coisas assim. A gente vai perguntando nessas questões também. Começa lá nos objetos, depois você vai quebrando até a criança ir entendendo. E aí, se você perguntar para que serve, no caso, é a finalidade, tá? Finalidade. Para que serve? O que você vai fazer com isso? Eu fiz esse treino hoje com o Rafa, nos stories. Depois vocês podem dar uma olhadinha. E é isso. Quer continuar, amiga? Tem mais um pouquinho só para a gente entrar depois no FCC. Uhum. Não, achei ótimo. Não sei se eu não tô gritando agora porque eu botei o fone, tô gritando. Eu acho que às vezes eu grito também quando eu tô de fone. Eu grito horrores. Eu grito muito, meu marido diz que eu sou uma goeluda. Pessoal, eu quero deixar frisado para vocês que eu achei interessante isso ali, ó. Tá começando o treino. Então, a criança primeiro precisa só saber que uma coisa é forma e uma coisa são animais. Vocês entenderam naquele exemplo? Uma coisa são frutas. Depois a gente vai separar o que é de frutas, vegetais, legumes, por exemplo, né? Tem que ir seguindo, assim, um nível de dificuldade, respeitar essa hierarquia, de começar de coisas mais simples para complexas, senão também não vai dar certo. Não vai dar. Fica muito confuso para a criança. Fica confuso demais. É complicado ensinar eles assim. Eu tinha separado aqui umas coisas, mas eu tinha separado, ó. Por exemplo, aqui, eu coloquei só instrumentos musicais. Coloquei um intruso só, que é o bule. Mas antes, o que a gente fez? A gente trabalhou vários instrumentos musicais. Depois, eu posso trabalhar só os instrumentos que a gente assopra. Mostra pra mim o que a gente assopra. Mostra pra mim o que a gente bate. Eu pego o tambor, bateria. Aí posso pegar violão, violino, guitarra, que usa a mão. O que assim tem cordas, daí tu vai assim... Tem corda, isso. Mais ou menos assim. Porque o que acontece que tem que ficar claro para vocês? Por que a gente categoriza tantos detalhes depois e vai fazendo isso? Porque a criança precisa ampliar o repertório dela. Repertório verbal, tá? E a habilidade de ouvinte, né, no caso. Quanto mais amplo ela tiver, mais fácil vai ser para ela conseguir te dar uma resposta adequada. Né? Quanto menos entendimento ela tem das coisas, quanto menos coisas ela conhece, né? Mais difícil, mais limitada vai ser a comunicação dela. Por isso que a gente faz tanta questão de fazer isso aí. Porque aí você quer que a criança fale, mas ela não tem repertório.
Como que ela vai formar uma frase se ela não entendeu ainda as questões dos substantivos, né? As outras coisas, ações, a gente trabalha ações, a gente não vai entrar nisso agora, mas trabalha ações. O que está fazendo? Está pulando, está correndo? Tudo isso faz parte, é um trabalho bem de formiguinha, né? Sim, sim, as ações, os verbos também é uma parte muito, muito importante. Até a Dani lembrou bem aqui que ela colocou uma observação aqui no nosso roteiro, que a gente também, já na própria rotina das crianças em casa, né, amiga, já é uma ação. Por exemplo, agora nós vamos escovar os dentes, nós vamos. Isso também é uma coisa que vai ajudar muito para o intraverbal. Quando a criança começa a saber o que é ações, né? Por exemplo, no parquinho lá, balançar, é o verbo ação de andar de balanço. Escorregar, que é andar no escorregador, né? Exato. São várias. A gente pode. Você pode usar muito imagens, igual a gente usa mais o concreto no dia a dia, dentro da nossa casa. Eu falei isso no post que eu fiz hoje. Tá tudo aqui dentro da nossa casa. Então a gente pode começar a categorizar aqui mesmo na cozinha. Abre um armário e vou mostrar todos os talheres, né? Mostra todos os tipos de prato, todas as panelas, utensílios. Agora a gente vai pro guarda-roupa, onde estão as roupas. E aí nomeia. Dá para fazer muita coisa. Isso, e antes de mais nada, né, se não ficou claro, para categorizar ou para fazer esse treino de ouvinte por função, classe ou característica, a gente precisa então que a criança tenha um repertório bem amplo de alvos, de nomear as coisas, que era o que a gente falou anterior lá de Tatiana. Então ela tem que saber o que é a coisa para depois saber a função, a classe ou a característica também. Isso é básico, então se a criança não sabe nem o que é aquilo, não tem como te ensinar a característica de algo, algum detalhe de algo que ela nem conhece, né, amiga? Exato. Se ela não tiver esse repertório, vai ser difícil. Então é uma coisa que a gente tem que observar muito e ver sempre aonde que o seu filho está. E é por isso que a gente faz tanta atividade, né? E sempre está conversando muito com eles. Aí a gente tem a possibilidade de entender como que está esse repertório de fala aí, em que processo que ele está, que a gente sabe que demora e a gente fica ansioso, a gente coloca a carroça na frente dos bois e tem que voltar, né? Depois fala, acho que escapou coisa por aí. Exatamente. A Jéssica perguntou aqui se a gente usa reforço para as crianças. Sim, a gente sempre usa. Sim. Eu uso reforço social, a Alice adora, toca aqui, bater palma. Ela ama, mas se é uma atividade que realmente ela não quer fazer, só toca aqui, o rum não rola. Porque a Alicinha é muito assim de fazer as coisas dentro dos hiperfocos dela. Se eu conseguir descobrir alguma coisa com os animais para ensinar o que eu quero, ok. Eu até vou conseguir dela. Agora, se eu não achar nem um fiozinho assim que seja do interesse dela, aí já complicou. Se for pintura, desenho, coisas de motricidade fina, treinos de linguagem que eu vou fazer ela pensar que ela não vai poder à vontade assim fazer só uma cola ali ou falar o que ela bem entende, que ela vai ter que se concentrar. Isso é mais difícil, né? É cansativo para ela, que é cansativo para ela, que é um esforço grande que ela tem que fazer em se concentrar, dar conta de todos os estímulos ali, de estar ali sentada, de prestar atenção e ainda emitir uma resposta. Então tem que ter um reforço mais extrínseco. E antes eu não usava, mas agora eu ando negociando com ela, às vezes até uns joguinhos de celular, assim. Eu mostro, deixo o celular até ali na mesa, sem volume, mas assim, com o jogo ligado para ficar bem claro para ela, porque ela ainda não estava acostumada a receber esse reforço, para ela entender que se ela fizer, vai. É um reforço. Aí às vezes eu dou direto ali para ela, e depois eu já dou uma sumidinha nele, já vou exigindo que ela faça mais para ela receber o reforço. Que ela faça mais uma coisa, mas sim, né? Porque eu tô fazendo sim, porque senão eu ia ficar trabalhando só coisas do interesse dela. Não é que eu não valorize isso, mas para ela atingir tudo que ela precisa saber, fica meio restrito, né? Ah, não, é verdade. Bem, eu pouco uso muito reforçador natural, a própria brincadeira, só que é combinada depois, né? Às vezes eu coloco um brinquedinho no meio da atividade mais estruturada, mas geralmente eu negocio. O que a gente vai fazer depois, faz essas 5 e nós vamos fazer tal coisa depois. Achei o pega-pega agora para fazer circuito, ninguém me segura mais. Ah, que legal, que bom.
A Mariana Maragoni disse que quando a gente vai pulando etapas até vai ficando aversivo para eles. Exatamente, porque eles não têm condições nenhuma, né, de responder aquilo. Bom, desta forma, para iniciar então o treino, podemos depois trabalhar separadamente cada um dos que a gente citou em cima. Então, quando a gente trabalhou já um pouco de cada um, já vai facilitando para a gente fazer assim um misturado disso, para generalizar. Então, aí o início do FCC é mais simples e a gente vai aprimorando. Então, foi aquele exemplo que eu dei antes ali, de colocar 2 objetos apenas, e aí dar uma característica, ou uma classe, ou a função, e pedir para a criança me mostrar, ou te alcançar se tiver na mesa, né? Depois a gente vai avançando lá, como nas categorizações a gente avançou. Então, a gente, por exemplo, tem na mesa 4 animais. E aí eu digo, me dá o animal que vive no fundo do mar. Então, eu já coloco, assim, coisas mais parecidas para que realmente a criança tenha que se atentar a esses detalhes aí dos subtipos, das classes, das categorias ou do que quer que seja. E aí a gente vai aumentando isso, pessoal, a gente vai aumentando bastante. E mais, a gente pode usar muitas vezes os mesmos objetos, modificando. Então, vocês podem fazer... O que o pessoal faz também é randomizar na terapia ABA, que eles chamam. Então, por exemplo, se eu estava na mesa com a caneca, o colar e o batom, né? Aí eu perguntei, me dá o acessório. Aí a criança te dá o colar, né? Olha que difícil, pessoal, os exemplos que eu estou dando, acessório. Ou hello, o que é isso? Para vocês verem como tem coisa para ensinar. É que a gente aprendeu no automático. A gente aprendeu, a gente observa, alguém te falou na vida uma vez que uma coisa era necessária e tu já sabe, a criança não é assim. Então, por isso, a gente tem que trabalhar muito, muito. Até porque eles também são literais e às vezes eles aprendem só de um jeito. Então, se eu não falar acessório, deixa eu pensar uma outra palavra parecida para dar um exemplo aí, amiga, me ajuda. Só objeto, o objeto é muito generalizado, não pode. Me dá uma bijuteria, que a gente conhece. Quantas palavras tem de sinônimos, né? A criança já não vai saber. Então, aí, além da gente fazer isso, tem a questão do randomizar. Então, eu mudo de lugar e falo de novo. Me dá o acessório, para ter certeza, por exemplo, que não foi uma memorização. Porque se no começo do treino a criança não sabe, a gente vai dar o suporte para ela acertar, né? Exatamente. A gente vai fazer aquela história das tentativas discretas. Se a criança não sabe, a gente vai ajudar. Mas depois a gente tem que se certificar de que ela está entendendo. Então, a gente tem que mudar essa sequência, esse esquema. E depois de mudar e randomizar, modificar as perguntas, modificar as características, modificar as classes e ir ampliando, ampliando, ampliando. Outra coisa que eu vou dar um parênteses aqui, que é muito importante, por isso que a gente tem que fazer um esforço de conseguir convencer nossas crianças a ver livros, ouvir historinha. Muito, é importante. Porque a gente amplia o nosso repertório verbal, pessoal, através da leitura. Pode ver nós, né, amiga? Não é a gente lendo, assim, coisas, daí vem aquelas palavras difíceis no começo que procuram significado. Verdade. Mas depois elas entram no nosso repertório, certo? Então, e vem rápido, né, depois. Sim, então eles precisam muito também, que claro, também a gente começa do simples, mas é importante eles ouvirem histórias contadas como ela e dos livros, para eles começarem a entender que muitas coisas que a gente fala às vezes significam a mesma coisa, porque realmente assim, acho que todas as línguas, mas a língua portuguesa, pelo menos que é a que a gente domina, ela é muito extensa, é muito ampla e é muito complicado. Deixa eu ver o que mais aqui, então. Não esqueça, então, de avaliar, né, as pré-habilidades, se tiverem acesso às terapias. É sempre bom pedir orientação profissional. O ideal, a criança que tem acesso a todas essas terapias, é ela ir só fazendo a generalização em casa desses treinos. Na verdade, teria que ser um aplicador, né, amiga? No mínimo, um aplicador, um AT de programa lá do ABA, por exemplo, lá da psicóloga, para aquela criança. Sonho de todas, né? Agora, vida real, se a gente não tem... Sonhos dourados. A gente não tem. A gente finge que é terapeuta, mas não substitui, mas a gente nunca. Nunca substitui. A gente vai seguir. Eu acho que a gente está de parabéns até. A gente até que não está levando tantos anos para ir descobrindo as coisas, né, amiga? Claro, a gente pensa, se soubesse isso, né, lá no primórdio do início do diagnóstico,
Ou que nem a gente Verdade, aí já era outra. se soubesse as características do TEA lá no bebê, né? Mas tudo bem, o importante é que a gente está descobrindo. Verdade. Deixa eu ver aqui, hoje o pessoal tá bem quieto, eles estão só botando palmas aqui. Eu acho que eles estão com a internet ruim também. Eu tô esperando os comentários. Aí, o Ethan, porque já passou por esse treino, eu tava esperando, acho que eu já vi agora aqui uns comentários da Vanessa. Eu estou com saudade das ATs do meu filho nessa quarentena. Eu que aplico 4 horas de terapia por dia, tô cansada. Oi, Lu Garcia. Sim, amiga, tu deve estar na farofa, mas graças a Deus que pelo menos alguém te passa o programa. Mas é difícil. E já caminham andando. Porque eu tô mais cansada ainda de nunca ter visto uma T, nunca vi mais gorda. E ainda... Eu também, eu sei só a auxiliar. Ainda ninguém me disse o que é pra fazer, o que é pra fazer, cansa minha cabeça muito também. Eu sei que sentar Por isso que a gente inventou esse negócio de cronograma, a gente vai fazendo isso, porque quem não tem cão caça com gato, né? Então, eu tinha acesso a outras terapias, mas o ABA não. E a gente vai vendo o que a gente pode fazer, vai estudando, correndo atrás. E aí, mas aplicar é osso. Também, eu não estou desmarcando o que ela diz. Sim. Porque eu sei que tem uma cobrança ali, um cronograma. Eu imagino assim, por baixo, só o aplicar todo o conteúdo escolar que a gente está fazendo, né, amiga? Exato. É praticamente isso. É muito cansativo. Sim. Aqui eu estava vendo a outra parte, amiga. A gente vai falar um pouco. É um pouco mais, quase igual ao que você falou, só que é um pouco mais denso, só aqui a parte de responder. O conceito aqui do FCC. Posso falar já, amiga? Você quer ler mais alguma coisa? Depois eu continuo lendo, marquei aqui. Tá, reforçando então o que a Nath disse. Responder como ouvinte por função, característica ou classe, né? Que chama-se o ROFCC, mas para ficar mais fácil a gente fala FCC, função, característica, classe. Lá no início da introdução, lá na outra live, né? A gente tinha falado que a criança demonstrava discriminações de ouvinte comuns, que a gente tinha visto como mando, tato e ecoico, né? A criança ouvia o nome, né? Ou seja, você falava assim, aponta a bola, e ela identificava a bola e apontava para você. Né? E no caso, esse comportamento que a gente viu semana passada. Hoje, então, depois que ela aprendeu a categorizar o que a gente estava conversando até agora, como a gente explicou bem nessa primeira parte, considera-se que a criança já está pronta para responder função, característica ou classe. Ou seja, ela deve responder a instruções do tipo: aponta o objeto redondo, né? A gente já vai fazer diferente a pergunta. Antes a gente falava aponta a bola, agora já é diferente. Aponta o objeto redondo, que é a característica. Aponta o que você joga, é a função. Ou aponta o brinquedo. Então aí você já está nomeando característica, função e classe. Você pode alternar. Você pode pegar... Aponta o que você chuta, né? Aponta ao que você arremessa. Isso. Você pode perguntar. Você pode perguntar ação, você pode perguntar característica, função, classe, você pode ir além. Com uma figurinha só, você faz isso. Ou com algum objeto, um brinquedo da criança. Então, a chave está aí, é pensar e planejar um pouquinho antes, pra gente, sabe, esmiuçar aquele assunto. Eu vou falar de bola, então eu vou mostrar várias bolas de várias cores, até entender que é bola. Depois eu vou pegar objetos diferentes e vou querer que ele me nomeie aquele ali. E isso faz o vocabulário da criança dar um salto. Quando a gente repete e faz de novo e de novo, né? O que mais aqui? Estudos dizem que após a aquisição de 50 palavras como mandos, tatos e discriminações de ouvinte, a maioria das crianças com déficits verbais, né, os autistas ou não, mas que tenha problema na fala desse atraso, é necessário que as respostas de tato, ouvinte, sejam consistentes, ocorrendo em alta frequência e latência curta, ou seja, ela tem que ter esse mínimo repertório aí de 50 para a gente avançar. Senão é melhor a gente ficar categorizando. O mínimo. Aí pra gente começar a avançar. Então, às vezes a gente fica, vou colocar mais coisa. Não. Volta lá, pega lá as formas geométricas, ensina todos os animais.
E ensina todos os objetos da cozinha, do banheiro e tudo. E vai fazendo. E aí a criança vai aumentando o repertório dela. E terminando aqui. Muitas das vezes a gente fica ansiosa nesse processo e não podemos, né, fazer isso. Os primeiros alvos de ensino de resposta por função, característica ou classe, eles devem ser selecionados de itens que a criança já conhece e tem bastante familiaridade. Por isso que a gente começa com brinquedos, né? Com frutas, com alimentos, porque aí já abre assim, ou a criança já entendeu. Ah, entendi, é mais ou menos isso. Aí depois você vem vindo com coisas mais abstratas para ela, tipo animal, assim, que ela não tem contato, elefante, girafa. Depois você vem com essas coisas. Mas começa com cachorro, com gato, com porco, que ela já brincou lá na fazenda, que já cantou a música do Seu Lobato. Você vem trazendo tudo isso. E é isso. Mais um pouquinho só de exemplos, aí eu vou falar um pouquinho e aí a Nath continua, tá? Manda ver, amiga. Beleza, então vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tinha separado um negócio aqui, eu tô cheia das cartas, cheia das imagens aqui, peraí. Isso é bom para o pessoal entender bem. Inicia uma discriminação entre dois itens bem diferentes. Então a gente vai dar um exemplo aqui. Eu peguei um instrumento musical e um alimento, tá? Então você mostra esses dois. A criança ou familiar, o terapeuta ou o familiar da criança começa fazendo tentativas de tato e ouvinte. Ou seja, você pode só colocar assim, aponta o limão, aponta a bateria. Você pode falar assim. Mas se a criança já tá ok, você vai fazer diferente. Você vai entrar realmente aí com o FCC, que seria... Se a criança... Aí você vem e fala, me mostra a fruta, no caso, tá? Eu vou pedir diferente. No começo do tato eu pedia só eu pedia a bateria e me mostra o limão. Agora eu vou fazer diferente. Me mostra a fruta. A criança apontou a fruta, tá? Então, ela já tá generalizando aqui. Se a criança errar, se ela errar nesses casos, a gente tem que fazer a correção ou apontar para ela, dar dica. Não pode deixar ela errar. Ela errou, mas você vai fazer com que ela tenha o acerto, né? A gente vai pegar a mãozinha, vai apontar, esse aqui. Muito bem, parabéns, conseguiu, é isso mesmo, tá? E é mais ou menos assim. Por isso que esses treinos tem que se repetir bastante. Por isso, senão não adianta, a criança ela vai errando, mas ao mesmo tempo você vai dando a dica e ela vai conseguir. Dá para fazer no final, ela vai ter atividade assim, pessoal. Pensa aí no limão, eu já fiquei lembrando aqui. Eu já fiquei lembrando que olha para vocês verem a diferença de uma criança típica. Esses tempos a escola dali estava trabalhando os sentidos. Mas eu naquela vidinha só dos 5 sentidos, tato, paladar, pois eles mandaram fazer tarefa de ir para a cozinha e aí nossas crianças seletivas já começam atrapalhando aí. Para falar sobre o azedo, agora eu olhei o limão, me lembrei, sobre o azedo, o amargo, o doce e o salgado. Foram além, né? E as crianças da idade da Liz todas já sabem o que é todos, né? É aí que tu toma o choque, que tu vê assim, nossa, esses dias Deus, que aprendeu alguma coisa. A gente, né, aí fui eu lá fiz a licinha, lamber o sal e o açúcar, por exemplo, que ficou mais fácil ali do doce e do salgado. Aí o azedo eu falei da laranja, mas para vocês verem. Então, num treino desses, a gente também vai trazendo, assim, tudo isso a gente pode ir trabalhando. Então, por isso que vai longe esse treino, pessoal, que não é tão assim, já sabe o que é fruta, beleza, agora tá tudo certo. Não, porque a primeira vez que você pode em outro momento falarem uma outra coisinha, a criança já nem sabe mais, só sabe que limão é verde e acabou. E que é uma fruta, né? É muito complexo. É muito complexo, é muito mesmo. Eles precisam de muito repertório. É cansativo, mas a gente Vou tem ver que aqui os comentários agora, amiga, porque nós já estamos bem avançada ali, né? Também tá bem no fim já. Falta pouca coisa. CP Oliveira, qual idade, como seria para uma criança de 2 anos e 6 meses? Depende, se é uma criança de 2 anos e 6 meses que está indo super bem na comunicação, ela já poderia estar vendo algumas coisinhas assim. A gente vê criança com 2 anos e 6 autista que já estava trabalhando isso, mas no geral tem que ter as habilidades que a tua criança tem, que não é exatamente só pela idade. Se é uma criança de 2 anos e 6 que não atende pelo nome, que ela ainda não sabe o que é um quarto, o que é uma sala, o que é uma cadeira, não dá para ir para um treino ainda assim, tem que começar narrando tudo. Uma muito dica individual de comportamento verbal, fora a aba, que para mim deu certo.
Quando eu descobri tudo isso do ABA, eu já tinha ganho da Alice o tatear, tá? Olha que incrível. Porque eu era uma papagaia que passava o dia inteiro fazendo alguma coisa com ela no colo e eu... Xícara, olha, xícara. Ainda não falava uma vez, falava 3, 4 vezes, pausadamente, uma coisa. E eles são visuais, então nos desenhos, olhando desenho, em vez de eu falar toda a cena do desenho, falava, botava o dedo e olha a bola, o George, ia dando nome, por exemplo, né? Então, ela, quando eu vi que ela começou a falar, eu percebi que tudo aquilo ela estava absorvendo, tá? Eles absorvem, então, assim, sim. Às vezes a criança não fala nada, a gente acha que ela tá nem aí, mas eles vão pegando. Então isso eu acho que é uma dica importante, que eu não sei que nível de habilidade tem a tua criança, mas começa assim narrando tudo, mostrando tudo, botando o cartãozinho na mesa. Eu fazia muito com a Alicinha, sem ela falar nada, só dobrar o dedinho dela, apontar. E aí ela apontava e ficava olhando pra mim ou pra minha boca, esperando eu nomear pra ela. Muito eu fiz, só eu falar com ela o que eram as coisas. Parecia que era ela que tava me dando treino. Mas ela foi absorvendo, sabe? Ajudou muito. Mas isso é super eficaz. Falar, pegar uma coisa só, apontar, falar. Eles absorvem. Luciana Garcia, 84, tô tendo supervisão com a Aida Brito toda semana, equipe Luna Aba, top das galáxias. Que ouro. Maravilha. Nossa, eu também queria programas prontos, o Ethan falou, mas a Vanessa arrasa nos estudos de aba, o Ethan tá muito bem, amiga. Sim. Nossa, a gente tinha que compartilhar uma hora os stories da Vanessa, e a Vanessa botar aquela sequência ali. Uhum. Ela tem um destaque que é umas sugestões de jogos que ela tá trabalhando esses comportamentos verbais com os jogos que ela compra no Amazon, que já tem perguntinhas prontas, que daí a gente não precisa assim fritar miolo que nem a gente tá fazendo agora, te pensando o que vai fazer, já tá ali na mão. Sim. E se a criança lê, às vezes ela é mais uma via cognitiva para ela memorizar, né? Uhum. A leitura também, além só do verbal. Eu aplico o escolário do ABA, da Fone e da TO. Ainda tenho que planejar a aula dos meus alunos. Meu Deus, Luciana. Tu tá que nem nós, ou pior que nós, então, amiga. Tá sobrecarregada. Nossa, Senhor, força pra ti. Nossa, aplicar tudo isso é... Ouvindo vocês falar, me lembro quando achava estranho ouvir essas palavras do nosso ABA. E me lembro das tardes intermináveis de treinos que valeram e ainda valem muito a pena. Então... Isso é bom a gente ouvir, a gente tem que... Nós estamos nesse foco que a gente também quer, que vale muito a pena fazer isso. Os programas têm os passos a seguir, 50 palavras independentes. Se não tem, faz 20 até ficar independente, vai aumentando no programa dela. Aqui fizemos falando as características, tateando e dando dicas, mostrando as imagens e figuras. Ai, que show! O amor é o segredo, Diário do Pedro, a Jessie, vocês estão sensacionais. Meu filho fazia uma careta grande com a dedo. Diário do Azul, Pedro disse, que legal. Isso tudo é ciência e até isso depende da avaliação individual, porque às vezes a criança vai aprender de forma diferente, porém o treino é o mesmo. Exato. Perfeito. Isso mesmo, é tudo individual. Isso é sua cópia, Diário Azul do Pedro, linda. Eu vou fazer Vou participar de uma semana de live lá no perfil do Diário Azul do Pedro. Ela me convidou, amiga. Sim, eu também vou. Semana que vem, que legal, né? Estou nessa fase de tatear, papo de mãe atípica falou. Estou no caminho certo, então, CPF Oliveira falou. Viu? Exatamente, tem que ser algo individual. A Jessie, ela é autista. É muito legal os feedbacks aí que ela vai dando, né? Li os comentários, amiga, pode tocar. Até porque nós estamos em 44 minutos. Nossa, não sei porque eu estou abrindo tanta boca. Então vamos lá. Também. Quando a criança estiver respondendo corretamente aos 2 itens, né? Aquele que a gente deu o exemplo do limão e da bateria, do instrumento musical, alimento e instrumento musical, novos itens devem ser gradualmente inseridos e intercalados com aqueles já conhecidos. Você vai misturando, colocando coisas que ela já sabe com coisas que ela não sabe. Por exemplo, se a criança aqui já sabe que é laranja, ela não sabe que é touca, né? Você vai colocar alguma coisa que ela sabe e outra que ela não sabe, outra que mais ou menos pode ser que ela sabe. Vai misturando, deixando isso aí mais complexo. Ela vai deduzir, tu acha, amiga? Oi? Ela vai deduzir
ela já está usando ali o cognitivo dela. É interessante começar com frases associadas ao itens alvos. Por exemplo, onde você senta? Eu até tinha aqui uma cadeira. Tá, mas você pode perguntar. Eu fiz esse treino hoje com o Rafa. Você mostra tudo isso daqui e vai perguntar onde você senta. Você pode também perguntar o que você usa para cortar a unha, né? O que é de metal? O que anda nos trilhos? Você pode escolher um desses aqui. Geralmente você coloca coisas que a criança gosta, já conhece, outras que não. Depois elas generalizam tudo, né? São rápidas no gatilho essas crianças. E depois, assim, descreve a função. Som de animais, sinônimos, o que eu falei agora. Aponta o que faz piu, né? O trem, no caso. Em seguida, você pode já passar para uma outra fase. Fases mais difíceis, você vai relacionar as características. Mostre o animal que tem pelos, né? Mostre o animal que tem o pescoço alto. E assim vai. O animal a girafa, no caso, ou o macaco que está na árvore. Você pode associar algumas coisas a mais. O animal, uma característica e mais alguma outra coisa junto. Ela também vai generalizando. No 7, posteriormente pode ser utilizadas frases que envolvam a categoria ou a classe também. Eu já fui antecipando tudo, já falei tudo que estava aqui. Manda, eu falei antes para vocês, legal. Tá? Mas a gente pode colocar o do trenzinho aqui que eu tinha falado, né? Que anda no trilho e faz piri. Você pode perguntar várias coisas associadas a um mesmo objeto. Aqui também, o que faz de metal, para que serve? A pergunta já é coisa lá do intraverbal quase. Mas você já pode fazer pequenas perguntas. Na verdade, eu vou falar para vocês, eu nem sei, tem muita coisa que eu faço e às vezes eu acho que eu estou aproveitando bastante e eu já vou antecipando, eu pergunto da cadeira que serve para sentar e já peço para ele apontar onde que tem a cadeira aqui. Eu vou juntando tudo que tem ao redor, vou aumentando um pouquinho mais, porque eu já vi que, de repente, no caso do Rafa, como eu estou trabalhando com ele é meu filho, eu já conheço, então eu faço. Mas eu não sei a que ponto, cada um tem que ver como que faz. A gente está falando aqui, eu estou falando da minha vivência com o Rafa, né? Mas corrijam se eu estiver errado também, porque eu gosto de misturar um pouco as coisas assim, para ampliar. E o passo seguinte seria o quê? Tornando a discriminação mais completa, o que pode ser feito aumentando o tamanho do conjunto que a criança tem que rastrear e colocando itens distratores. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui também. Eu tô com a minha caixinha, a outra ficou para lá. Mas eu vou deixar nos stories para vocês verem depois. Tem várias coisas juntas, tá? Várias. E tem uma outra coisa que teria que distrair, que não tem a ver com o conjunto. Mas eu não tenho essa aqui. Você pode usar Dá um exemplo, amiga. Por exemplo, assim, discriminação mais complexa. Você pode perguntar para a criança, aqui, por exemplo, o que tem na casa, né? Você vai falar assim para ela, onde está o que é da natureza, por exemplo. Você não pode falar onda, de jeito nenhum. Você tem que falar onde está a água, também eu acho que você não pode falar. Eu tinha separado um bem certinho aqui para mostrar para vocês, que eu ainda não fiz esse programa com o Rafa. Mas seria mais ou menos isso. Você tem que ter alguma coisa bem diferente e outras similares, que a criança possa fazer essa distinção, mas você não pode dar dica para ela. Ela tem que realmente buscar lá na cabecinha dela a característica, a classe, a função. De alguma maneira você tem que tentar ajudá-la. Mas ficou bem clara essa parte que tu falou assim, realizando também no ambiente natural, colocando mais itens como distratores para a criança ter que rastrear. Você utilizando o livro, falar dentro do próprio livro, também dá para fazer esse trabalho. Perfeito. Mas eu entendi que o livro é ótimo. Eu sei o que tu tá falando, assim, de um nível mais difícil. Vou pegar e vou botar depois nos stories também. Eu tenho um livro que se chama Procurando Encontrar, da cultura. Eu acho exatamente isso. Exato. São coisas muito diferentes. Cheia de desenho.
tem bastante distrator, cheio de folha, por exemplo, assim, na selva. Mas ele vai lá rastreando ali. Aí diz assim, encontre qual a coruja que está dormindo, mas só que na página tem 20 corujas. Tem um monte de coisa, que toca, perfeito. tem uma coruja tocando violão, tem uma coruja com a boca assim, tinha colocado aqui. Uma nota musical como cantando. É isso mais ou menos, né? Isso, perfeito. É aquelas atividades que a gente faz de lince, mais ou menos é parecido, né? Que tem um monte de objetos que a criança ela tem que focar e escolher, né? E ele tá trabalhando aí até o rastreio visual, que é ótimo, já é pré-requisito da alfabetização. Show de bola. Agradecer demais vocês duas. Temos profissionais aqui, estão me ajudando muito. Meu filho está finalmente dando os primeiros passos de fala, papo de mãe atípica. Ele tá tão bonitinho, bom, já né? falando. Sim, socorro, oi. Vocês fizeram algum curso de área azul do Pedro? A gente faz tudo que é curso gratuito que tiver e a gente faz uns cursos também cedidos por outra mãe, que é amiga nossa, que nos deu a senha da pós-graduação dela de aba do CBI of Miami. É bastante lá que a gente está vendo, né, amiga? É muita coisa, é bem complexo, denso, na verdade, esse curso, mas é show de bola. Tá aí, amiga. Tava comentando com meu marido como que eu queria que vocês tivessem essas lives lá no início, a Etambo. Mas tu fez muito bem o teu caminho, tu aprendeu tanto, Vanessa. Ela tá super bem. Nem pense isso. Caio, aprendendo muito com vocês. Aqui Oi, a minha irmã tá aí, minha gata. Vocês trabalham crianças que lidam com a avó doente mental? Vocês trabalham crianças que lidam com a avó doente mental? Não entendi a pergunta. Diário Azul do Pedro. Não consegui. Vocês trabalham a pergunta que a gente lidam responde. com a avó doente mental? Sim, eu não entendi a pergunta. Aí, amiga, você quer terminar dando gostinho do intraverbal para semana que vem? Leia ali. Vamos ver já aqui. Semana que vem, então, a gente vai falar dos intraverbais, viu, pessoal, que tem essa função, então, importantíssima, né, que é a capacidade de responder perguntas, de completar lacunas, a gente deixa um espacinho para a criança completar e encadear raciocínios, né, são fundamentais para a comunicação, justamente por constituírem uma habilidade de responder verbalmente a fala de outra pessoa. Então, para interação, né, o diálogo, ele precisa disso. Tanto que a gente vê, né? A gente ensina as pessoas e aprende a socializar com o autista, de chegar falando com ele alguma coisa que ele tenha de interesse, ou às vezes não falando tanto. Mas olha como a interação social vai dizer, a gente está lá no ônibus, está numa loja, que dia quente, né? Será que hoje vai chover? A gente enche as pessoas de pergunta. Os adultos chegam na casa de uma criança e já... o que é isso aqui? Parece que a gente está o tempo inteiro assim testando habilidades, mas é a maneira que as pessoas têm de interagir. Então, vocês imaginam uma criança no TEA que não tem habilidade nenhuma e já tem essa dificuldade de socialização, como a gente tem que ficar em cima desse negócio da linguagem, porque é uma chance, né, que eles vão ter a mais de estar se superando nessas outras dificuldades que eles têm. E tem muita coisa, às vezes eles querem socializar, mas a comunicação é que falha. Né, amiga? Às vezes eles querem socializar, mas é o sensorial que falha, às vezes são outras coisas. Então isso aí aqui é muito importante. Aqui é a fala, não desenvolver esse diálogo depois, né? Então, às vezes ele quer interagir, mas ele não sabe como. E aí fica complicado. Sim, já está interessado nos pares, nas crianças, mas às vezes a conversa morre ali porque a criança não sabe responder. Aí tu imagina, aí deixa uma brincadeirinha. Desiste. Ele não entendi, não respondeu o que eu perguntei. Acho que ele é metido, ou ele não gosta de mim, ou sei lá. E aí desiste da criança, né? E a gente, não é sempre que a gente vai poder estar mediando, é assim, então. Esbarra nisso aí. Isso aí machuca a gente até às vezes, né? Meu Deus. A própria Vanessa, que está aqui, a mãe do Ethan, o Ethan já se comunica super bem, e ela me disse que uma coisa é a gente ver nos stories ele responder tudo para a mãe dele, porque a mãe dele também sabe se moldar na forma de fazer as perguntas, foram coisas que também ele já treinou muito. Agora vai ver da forma que outra criança fala ali no meio de uma brincadeira, já às vezes é mais complicado, às vezes
às vezes não sai ali deles para responder, né? Isso já é uma criança autista que se comunica bem. O seu filho junto com as crianças típicas é ali que você descobre, que você vê a diferença. E outra, assim, se nós for agora aprofundar mais nas características do TEA, né, na rigidez, no monte, então já tem várias coisas de empecilho, então a gente tem que melhorar o negócio da comunicação, focar forte nisso, sim, mesmo que a gente entenda, assim, o que a nossa criança precisa por isso, porque, imagina, a comunicação, ela é uma cúspide comportamental, é aquela palavrinha lá, exato, a cúspide, né, a cúspide nunca mais nós vamos esquecer. Não, que a criança que se comunica, ela, nossa, quantas coisas ela ganha ali depois disso, né? A criança depois dela vem, só vem, sim, é verdade. Tem mais umas perguntinhas ali, amiga, ó. Ai, mas eu passo aqui, ó, e vai pra baixo. Não, só cheguei, tá travando, normal. Duas lindas arrasando, cheguei no final, preciso ver essas lives com urgência. Autismo e prematuridade. A mãe da Lulu. Linda. Sim, quando percebo, por exemplo, no elevador algo que ele se perdeu para responder, já anoto e entra para os treinos. Bah, que boa dica, Vanessa. É legal, hein? Legal, hein? Muito bom. A Edna disse assim para ti, amiga, dói muito isso de ver dele. Sim. Nunca é para desistir. Diário Azul do Pedro disse, jamais. Gláucia Gomes disse, oi meninas, o filho de vocês já passou por avaliação ADOS2, eles fecharam para até... a Alice não fez essa avaliação. Não, a Rafa também não fez. A do diagnóstico dela, eu acho que era M7. A do Rafa também. Não tinha essa, aquela outra do teu vídeo do YouTube lá, amiga. Do ATEC. ATEC é o que eu tenho em casa que eu faço. Eu comparo em casa só o ATEC. Inclusive, tá na hora de eu fazer esse ATEC de novo. Eu quero ver como que tá a pontuação, que já deu e divulgar esse teu vídeo. Divulgar aquele teu vídeo. Esse é muito bom. Vou deixar ele aí nos stories também. Exatamente, amiga, do social natural é totalmente diferente. Por isso a importância dos treinos com os pais também no ambiente natural. Em casa com autismo, botou um coraçãozinho, chegou, amo vocês duas. Ah, querida, muito obrigada. Linda. O que é considerado prematuridade? A Diária Azul do Pedro perguntou. A prematuridade é a criança que nasce antes dos 37 semanas. 37, eu achei que era 36. 37 já é prematuro. Acho que 37 já é prematuro já. Tá. Aqui ainda não verbal, Rose Clara Souza, mas estamos estimulando muito. Rose Clara, eu não sei se estava no começo da live, mas eu contei que eu sempre falava bastante com a Alice, narrava tudo para ela, e o dia que ela começou a falar, eu vi que muita coisa ela já estava internalizando e aprendendo, então é isso aí. Vai ensinando tudo, estimulando, não desistir nunca, porque... Falar no sentido verbal não é saber as coisas. A gente sabe, né? Que depois, às vezes, nossa criança já fala, mas fala lá nome de coisas do interesse dela, ou repete desenho. Então, claro que a fala é importante, mas não é tudo para estar estimulando. De gestação. 59 minutos, amiga. Deu bem certinho aqui. Então, pessoal, a gente fez uma live gente. Todinha nesse tema aí, mas eu acho que... Não sei se ficou repetitivo para vocês, mas é bom a gente botar isso na cabeça que a gente tem que treinar. Então, ouvinte FCC. E semana que vem, então, a gente vai aí pro top intraverbal. A gente conta com todas vocês semana que vem. Desde já, muito obrigada. Valeu, Dani. Tava muito boa. Obrigada, amiga. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente, viu? Obrigadão, pessoal. Eu vou deixar as cartinhas no Stories para vocês. Ai, boa, amiga. Essas atividades são maravilhosas. Beijão, boa noite, pessoal. Beijo. Tchau, fiquem com Deus. Também amamos vocês. Beijos. Deu tudo certo, ainda bem. Deu certo.